Olá, vamos a mais uma aula de fundamentos de matemática e aqui mais uma aula sobre expressões algébricas. Agora o processo de fatoração. Vimos como operar, por exemplo, efetuar a soma, subtração, multiplicação, divisão, os produtos notáveis que inclusive são importantes aqui para a gente trabalhar as principais fatorações de expressões. O que é fatorar? Assim como nós vimos lá atrás, nas primeiras aulas, fatoração ou decomposição de um número em fatores primos, escrever um número na forma fatorada, escrever um número como uma multiplicação de fatores primos lá naquele caso. Tá? Aqui é você escrever uma expressão algébrica, que seja equivalente à expressão dada, só que numa forma de produto. Então ela vai estar na forma de produto, de multiplicação. Por exemplo, olha, aqui nós temos duas expressões algébricas equivalentes. 5x² menos 10x equivale a 5x que multiplica x menos 2. A diferença entre elas é a forma. Aqui embaixo, no segundo caso, nós temos a forma fatorada, multiplicação de um termo por outro. Tanto é que se você distribuir aqui, você vai perceber que 5x vezes x é 5x ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado. E 5x multiplicado por menos 2 que multiplica 5 dá menos 10, portanto menos 10x. São equivalentes, tá? A diferença é simplesmente a forma delas. Ok? Agora, como passar de uma forma para outra? Existem casos aqui, os principais casos que vão ser abordados, e o primeiro deles é o caso do fator comum. Fator comum, quando você percebe que na soma ou subtração de termos, aqui você tem um termo ax que está somado com outro termo bx, e percebe que neles, em todos os termos, aqui são só dois, você tem um fator comum, quer dizer, um número ali que está multiplicando em todos os termos. O caso aqui é o x, o x aparece nos dois termos, e multiplicando tanto o b no segundo termo como o a no primeiro. Então eu posso colocar o x em evidência, colocou o x em evidência. Agora, tirando o x desses dois termos, o que vai sobrar? Você coloca entre parênteses. Então você vai ter o a do termo ax e vai ter o b do termo bx, e mantém o sinal que nós temos aqui. Pronto, essa é a forma fatorada, x que multiplica a mais b. Isso é importante na simplificação de expressões algébricas, principalmente em algumas resoluções de equações também, e esse tipo de procedimento vai ajudar. Eu não vou dizer que essa expressão, da forma como está aqui, ela é mais simples do que essa. Tá? Isso vai depender do uso que você vai fazer. Mas o processo de fatoração é importante porque muitas vezes isso, eu afirmo aí com certeza, você usando a fatoração você consegue simplificar as expressões, ok? Agora, e nesse segundo caso aqui, como detectar o termo ou os termos comuns? Olha, primeiro a parte numérica, aqui eu não me preocupei com ela, porque era um aqui e um aqui, é como se colocasse um em evidência também, não é necessário. É desnecessário, você pode tirar o 1 daqui. Tá? Agora, nesse caso nós temos 7, nós temos 21, nós temos 35. Tá? 7 já é um número primo, mas o 21 você pode fatorar. Você divide 21 por 2, não dá, o próximo primo é 3, tá? Vai dar 7, depois por 3 não dá mais, o próximo primo é o 7. Lógico que aqui, nesse caso do 21, nem precisava ter colocado aqui nesse algoritmo. Tá? Você facilmente percebe que 21 é a mesma coisa que 7 que multiplica 3, ou 3 que multiplica 7. Tá, ok? Então eu vou reescrever aqui embaixo essa expressão, não que isso seja obrigatório num processo de fatoração ou estritamente necessário, não, tá? Mas isso vai ajudar a entender aqui o processo de fator comum. Por exemplo, 7 não tem o que fazer, é 7 mesmo, tá? 7. Agora, x ao quadrado é x que multiplica x. E y está sozinho, é só y. Agora aqui, olha, o 21, 21xy, você pode escrever o 21 como 3 que multiplica 7, que multiplica x, que multiplica y. Tá? Estou desmembrando aí os termos. E o mesmo o 35. Se você fatorar o 35, vai dar 5 que multiplica 7, os dois são primos. Tá? Escreva na forma de decomposição em fatores primos. X ao cubo é x
por x novamente, e y ao quadrado é y que multiplica y. Tá certo? Então, quais são os termos comuns que nós temos aqui? Olha, são vários, né? Por exemplo, o 7 aparece em todos, então ele é um termo comum, a da parte numérica, o 7. Quem mais? Temos o x aqui. Bom, tem x ao quadrado, na verdade, só que aqui só tem x. Né? E aqui tem x ao cubo. Mas o fator comum é somente x. 7x ou 7 vezes x, a mesma coisa. Correto? Então, eu coloco somente x por quê? Porque nesse segundo termo só tem x elevado a 1, não tem x elevado a 2 e nem x elevado a 3. Ok? E o y? Está aqui, ó, y elevado a 1, y elevado a 1, y elevado a 2. Eu coloco o y em evidência. 7 vezes x vezes y, ou 7xy, sem o sinal de vezes aí. Ok? Que vai multiplicar. Bom, agora vamos ver o que sobrou de cada um deles, né? Bom, nós percebemos aqui, ó, 7x eu já coloquei em evidência. Sobrou, portanto, xy. Tá? 3 eu não coloquei em evidência, o 7 e o x eu coloquei em evidência, sobra aqui o 3 e o y. Não, perdão, o y não. Né? O y não. O y foi colocado em evidência também. No terceiro termo sobra aqui o 5, né? O x vezes x e um dos y. Tá certo? Então, o que sobrou aí, na verdade, é assim. Se você pegar cada expressão aqui e dividir pelo fator comum, o resultado é que você vai colocar dentro dos parênteses. Tá certo? Então, por exemplo, olha, 7x ao quadrado y dividido por 7xy, qual é o resultado? Né? Desculpa, aqui eu falei que o 7xy é o que sobra. Não, não é o que sobra. Né? Aqui está errado. O y está em evidência também, então sobra somente o x, ok? Perdão. Então, fazendo a divisão de 7x ao quadrado y por 7xy, o resultado é x, é o que sobrou aqui, só. Né? Então, aqui fica só x. Depois, menos 21xy, sobrou quem? Né? O 3, somente o 3, e acompanha o sinal ali, menos 3, ok? Aqui é menos. E depois sobrou 5x vezes x vezes y, ou seja, 5x ao quadrado y. Daí, esta é a forma fatorada, porque eu tenho um termo aqui multiplicado por outro aqui. Ok? Então, você pode simplesmente escrever 7xy, não precisa de sinal aí, né? X menos 3 mais 5x ao quadrado y. Você quer confirmar, né, se a fatoração está correta? Aplique aqui a distributiva que nós vimos na última aula e veja se você volta à expressão original, tá? Pode tirar essa prova aí, tá ok? Então esse é o primeiro caso de fatoração que a gente está vendo, o fator comum. O agrupamento, que é o segundo caso, ele é uma aplicação do fator comum, mas não é só uma aplicação direta do fator comum. Por exemplo, você percebe aqui, olha, mx mais nx mais my mais ny. Não há nenhum fator comum se a gente considerar a expressão toda. Mas dá para perceber aqui que se eu agrupar, né, por exemplo, esses dois termos aqui e esses dois aqui, eu tenho um fator comum para os dois primeiros e tenho outro fator comum para os dois seguintes. Né? Como também eu poderia alterar a ordem, por exemplo, escrever aqui, ó, se você quiser, mx mais my, né? Trocar a ordem simplesmente, acompanhando o sinal, é tudo mais aí, não tem problema, nx mais ny. Poderia fazer assim e, por exemplo, né, perceber que aqui tem um m em evidência para esses dois primeiros e aqui tem um n para os dois últimos. Agora, vou manter a ordem que está lá. No final das contas, você vai perceber, né, se você caminhar por essa outra opção, você vai perceber que o resultado final é o mesmo, ok? Então tá lá, ó. Vamos colocar para os dois primeiros o x em evidência. Quem que sobra? M e n. Então m mais n. Mais esse sinal de mais aqui. Tá? Depois o y em evidência para os dois últimos termos, aí sobra quem? M e n também. Então o agrupamento só vai funcionar, ele não acabou aqui, tá? Se você justamente perceber que de dois em dois termos
dá para colocar dois termos em evidência, para cada um deles um termo, tá? E aí no resultado, depois que você colocou cada um em evidência, no caso aqui o x e o y, a expressão que sobra nos dois casos, ou que está entre parênteses, né, para os dois termos, é a mesma expressão. Tá? E aí o que eu vou fazer? Fator comum novamente. Eu tenho neste primeiro termo aqui, ó, nesse primeiro termo, x que multiplica x, n mais n, tá? E no segundo termo aqui também, eu tenho um termo comum, que é o m mais n. Então eu vou colocar em evidência o m mais n. Não tem problema que ele está entre parênteses. M mais n e m mais n, os dois são a mesma expressão. Tá? Bom, o que sobrou desse primeiro aqui? Sobrou o x. Tá? E o que sobrou desse segundo termo aqui? O y, x mais y entre parênteses. Portanto, está aí a forma fatorada. Ok? Pronto, se eu tivesse optado, né, daquela forma como eu coloquei, juntar os m's, colocar m em evidência primeiro em um, o n no outro, você vai ver que no final das contas vai chegar exatamente a essa expressão. Ok? Vamos agora tentar esse caso que parece um pouquinho mais complicado, né? Mas tentativa aqui, de repente a gente pode ter que mudar a ordem, não dá certo. É tentar também. Processo de fatoração, muitas vezes você realiza aí a tentativa. Tá? Por exemplo, olha, o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? X ao quadrado é x vezes x. Aqui é 2. O 20 ele pode ser escrito, se você fatorar o 20, né, eu não mostrei a fatoração do 8, mas é 2 ao cubo, você divide por 2 dá 10, você divide por 2 dá 5, não dá mais por 2, você divide por 5 dá 1. Tá? Então 20 é a mesma coisa que 2 ao quadrado que multiplica 5. Tá? 2 ao quadrado vezes 5. Ok? Vou apagar aqui só para a gente ter espaço. E vamos colocar essa fatoração aqui para o 20. 2 ao quadrado, que dá 4, multiplica por 5, dá 20. E aqui 5, que é um número primo. Tá? Então nós vamos colocar, para esses dois primeiros termos, eu vou colocar em evidência o 2, tem 2 ao cubo, mas aqui só tem 2 elevado a 1. Né? Então é o 2 em evidência, o a... Bom, e o x? Não está nos dois. O y também não. Mas tem x ao quadrado aqui. Bom, isso daí depois a gente vê o que fazer. Eu coloquei o 2a em evidência para esses dois primeiros termos. Então vai ficar de 2 ao cubo, o 2 já está em evidência, sobra o 2 ao quadrado. Sobra 4. Né? De 8 você já colocou 2 em evidência, 8 divide por 2 dá 4. A divide por A dá 1. Ok, não precisa. X ao quadrado, né, vai continuar aqui x ao quadrado, ok? Quer dizer, o que sobrou, né, daqui foi o 2 ao quadrado, porque um deles, do 2 ao cubo, já está em evidência, o a já está em evidência, sobra o x quadrado. Portanto, 4x quadrado desse primeiro termo. Menos, olha, o 2 está em evidência, o a está em evidência, sobrou o y. Pronto, fechou. Agora, para os dois últimos termos aqui, quem que eu vou colocar em evidência? O 5. Né? O 2 não, porque não está no segundo termo, mas o 5 está. Quem mais? Só, né? Só, porque x ao quadrado aqui, y ali, não há nada mais de termo comum. Agora, o que sobra de 20x ao quadrado? 20 divide por 5 dá 4. Ok? Então, 4. Quer dizer, o 5 já está em evidência, sobrou o 2 ao quadrado, que é 4. Tá certo? E o x ao quadrado, né, que não está em evidência, e do segundo termo, menos 5y, 5 está em evidência, portanto, menos y. Olha o que aconteceu aqui, olha, o termo 4x quadrado num dos membros e o outro membro também com 4x quadrado menos y. Vamos colocá-lo, portanto, em evidência. 4x ao quadrado menos y, em evidência. O que sobrou do primeiro é 2a, o que sobrou do segundo é mais 5. Pronto, está aí a forma fatorada usando o agrupamento. Terceiro caso, trinômio quadrado perfeito. Aqui vamos lembrar de dois casos, né, de produtos notáveis, que é quando nós temos a mais b ao quadrado. Quer dizer, aqui vai ser um quadrado perfeito, né, e o resultado é um trinômio. Porque você deve se lembrar, isso da última aula, eu tenho aqui o quadrado do primeiro, a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo,
né? A vezes B mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui é um produto notável, né? Como também vimos que A menos B ao quadrado, e na dúvida, aí, se não lembrar de fórmula, desenvolva, né? Faça A mais B que multiplica A mais B. Tá certo? Aqui vai ficar A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui é um outro trinômio. O primeiro é o quadrado da soma de dois termos, o segundo é o quadrado da diferença de dois termos. Perceba que são as formas que nós temos aqui nesses dois exemplos, né? Os resultados desses produtos notáveis desenvolvidos, né, exatamente são o que nós temos aqui nos dois exemplos. Quer dizer então que quando você tem essa forma aqui, por exemplo, você pode escrevê-la na forma fatorada fazendo a volta. A mesma coisa aqui, né? Quer dizer, A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado, isso pode ser escrito como A ao quadrado, perdão, isso pode ser escrito como, só apagar aqui, como A mais B ao quadrado. Tá? Lembrando, aplicando aqui os dois produtos notáveis, dois dos que nós vimos. E aqui é só escrever A menos B ao quadrado. Tá? Bom, só que aqui, né, A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado, mesmo aqui embaixo na letra B, as expressões são exatamente como nós vimos lá nas regras dos produtos notáveis. Nem sempre é assim, né? Então vamos ver como tentar aplicar. A gente fala tentar porque a gente pode tentar e não dá certo, não sei se um método de fatoração, né? Mas numa situação em que os valores não aparecem assim tão evidentes como nas letras A e B. Olha aqui a letra C, x ao quadrado mais 4x mais 4. Então, primeira coisa, tem que ser um trinômio, tem que ser a soma, né? A soma, quando eu falo soma, inclua também a subtração de três termos. Ok? Em que um dos termos, olha aqui o primeiro, x ao quadrado, eu posso considerar que é um termo x que está elevado ao quadrado. E o 4 ele pode ser considerado como um 2 que está elevado ao quadrado. Então x ao quadrado, 2 ao quadrado. Quer dizer, será que isso é x mais 2 ao quadrado? Que eu posso considerar o x como o primeiro termo, o 2 como o segundo termo? E aplicar a regra? Bom, x ao quadrado, o primeiro ao quadrado aqui, tá ok, né? 2 ao quadrado, o último aqui, 2 ao quadrado é 4, tá ok. Agora, precisa ver se esse termo aqui, que está centralizado aí, mesmo que esteja em outra ordem, né? Soma você pode colocar na ordem que quiser, mas precisa ver se o termo restante, aquele que não é o quadrado, né, de nenhum deles, se corresponde a duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Lembra lá o 2AB? Né? Então isso daqui tem que corresponder a 2 que multiplica o primeiro termo, quem é o primeiro? X, que multiplica o segundo termo, que é 2. 2 que multiplica x, que multiplica 2, é igual a 4x. Ok, então está verificado, você faz esse tipo de verificação e aí escreve finalmente que x ao quadrado mais 4x mais 4 é a mesma coisa que x mais 2 ao quadrado. Verificando, você quer verificar, faça x mais 2 que multiplica x mais 2 ou aplique a regra do produto notável, né, para essa expressão x mais 2 ao quadrado. Se você fizer aqui, você vai perceber que dá exatamente o que nós temos aqui, x ao quadrado mais 4x mais 4, ok? Bom, e agora nesse caso aqui, parece um pouquinho mais complicado. Bom, primeiro eu tenho dois termos com o mesmo sinal aqui de mais e um com menos. Então, será que é o formato a menos b ao quadrado? Né? Será que é isso? O outro produto notável que nós vimos? Bom, vamos ver. Para isso eu tenho que estabelecer quem é o a, que vai estar ao quadrado na expressão. Eu posso dizer que 9y ao quadrado é a mesma coisa que 3y ao quadrado. É tirar a raiz quadrada aqui, né? Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de y ao quadrado é y. Tá? Então, se você elevar ao quadrado, vai dar exatamente 9y quadrado. Quer dizer que eu posso considerar esse primeiro termo como o 3y ao quadrado. Ok, e esse último termo aqui, se eu calcular a raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada
de A à sexta, vamos lembrar aqui na simplificação, isso daqui é A elevado a 6 sobre 2, né, propriedade de potência que nós já vimos lá atrás, que dá A elevado a 3. Então é 2A elevado a 3. Se eu elevar ao quadrado, vai dar 2 ao quadrado, 4A a terceira elevado ao quadrado, vai dar A à sexta. Ok. Então eu consegui detectar dois termos que são quadrados, quadrados perfeitos. Tá ok? Bom, agora falta verificar se o dobro da multiplicação desses dois termos vai dar o termo central, né? É isso que a gente vai verificar. Será que se eu fizer duas vezes o 2 da fórmula de produto notável, duas vezes o 3y, vezes o 2a ao cubo, vai dar exatamente o que nós temos aqui? Bom, 2 que multiplica 3 dá 6, que multiplica 2 dá 12. Até agora, ok. Y só tem ele e A ao cubo só tem ele. Então, A ao cubo Y. Né? Perfeito, é exatamente o que nós temos aqui. Então, eu posso dizer que essa expressão toda corresponde a 3y, esse número aqui que vai estar ao quadrado, né? Mais o 2a ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Tá aí, essa é a forma fatorada da expressão aí do item D. Perfeito? Tá aí. Então, conseguimos fatorar pelo trinômio quadrado perfeito. Vamos agora ao quarto e último caso, diferença de quadrados. Aqui também nós vimos como um produto notável. Quando você tem aqui a multiplicação da soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos, o resultado é uma diferença de quadrados. Está aqui. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. É exatamente o que nós vamos ter aqui. Tá? Então, apareceu A ao quadrado menos B ao quadrado, um termo ao quadrado menos outro ao quadrado. Tá? Você faz o primeiro mais o segundo, entre parênteses, multiplicado pelo primeiro menos o segundo, nessa ordem aqui. Pode, lógico, trocar a ordem aqui e colocar A menos B, que multiplicar A mais B, tá? Mas se eu tenho A ao quadrado menos o B ao quadrado, aqui tem que ser A menos B. Ok? Bom, e como identificar aqui nessa situação 4x² menos 9? Será que isso daqui é um quadrado perfeito? Né? Mesmo que não seja, mas aí acaba complicando. Né? É bom aplicar quando nós temos um quadrado perfeito. Se você calcular a raiz quadrada aqui, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Tá? Portanto, se você pegar o 2x e elevar ao quadrado, vai dar 4x ao quadrado. A mesma coisa aqui com 9, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Quer dizer, se você pegar o 3 e elevar ao quadrado, vai dar 9. Portanto, eu posso dizer que 4x² menos 9, essa diferença de quadrados, vai ser o primeiro termo, 2x, mais o segundo, 3. Não é o 9, não é o 4x² não, tá? É o 2x, que elevado ao quadrado vai dar 4x², é o 3, que elevado ao quadrado vai dar 9. Multiplicado pelos mesmos termos, só que fazendo a subtração, 2x menos 3, essa é a forma fatorada de 4x² menos 9. Tá ok? Então, estão aí os casos de fatoração, a gente vai estar utilizando em alguns processos algébricos, por exemplo, quando for resolver equação, em algumas expressões que nós vamos usar a fatoração para poder realizar a simplificação. Ok? E obter uma expressão equivalente num formato mais simples. É isso aí e até a próxima aula.